Vamos relembrar um pouco do que a gente já fez nos episódios anteriores. No episódio 1, nós instalamos o repositório, instalamos os pacotes dos Zabbix. No episódio 2, nós fizemos as configurações iniciais, conectamos esses componentes e subimos todos os daemons, né? O Zabbix Server, o front-end e assim por diante. Em teoria, agora no episódio 3, nós já deveríamos partir para a mão na massa. Mas antes, eu acho melhor a gente falar um pouquinho sobre conceitos de monitoração. Então vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho de cada objeto, cada equipamento, cada componente de monitoração e como que a gente deve tratar isso dentro dos Zabbix, beleza? Então, eu acho que tudo começa pelo básico e a monitoração geralmente ela inicia em um host, seja ele um servidor ou um equipamento de rede, né? Então, dentro dos Zabbix não é diferente, tá? Vamos iniciar por esse objeto. Então você imagina que existe a necessidade de sempre cadastrar um equipamento. Este equipamento ele pode ter monitoração simples, por exemplo, um ping, um teste numa porta, isso não necessita de agente dos Zabbix, né? Ou então uma monitoração um pouco mais incrementada, para verificar processamento, né? Utilização de CPU, utilização de memória, disco, rede e assim por diante. Essas monitorações, elas obrigatoriamente, elas necessitam de um agente de monitoração. Tá? Então, existem alguns agentes, né? O principal deles é o Zabbix Agent, onde a gente instala um pacote dentro de um servidor. Esse pacote, ele geralmente é de simples instalação para sistemas operacionais comerciais. Tá? Então, lá dentro de Windows é super simples a instalação. Existe o pacote executável, existe o pacote MSI e assim por diante. Nos sistemas operacionais Linux base, por exemplo, Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu Server e assim por diante, geralmente o Zabbix Agent está disponível nativamente no repositório oficial do sistema operacional, ou então é possível a gente configurar e instalar o repositório da própria Zabbixia. Legal. Fora essas monitorações básicas de sistema operacional, nós conseguimos evoluir isto para monitorações do tipo Meagre, por exemplo, onde a gente consegue verificar se um processo está no ar, qual é a quantidade de memória que esse processo está consumindo, né? Nós conseguimos fazer verificação de portas respondendo de dentro da máquina através do Zabbix Agent ou testando remotamente, né? Nós conseguimos verificar, por exemplo, o estado de um banco de dados, né? Nós conseguimos também realizar monitorações do tipo ODBC, onde é possível conectarmos os Zabbix em um banco de dados de mercado geralmente também, né, um SQL Server, um Postgres, um Oracle. Nós conseguimos conectar os Zabbix, rodar uma query, o resultado dessa query a gente guardar dentro de um sensor, por exemplo, né, lá no histórico do comportamento de um banco, né. Então, aí nós já estamos começando a atingir um nível um pouco mais elevado de monitoração, né. Nós conseguimos também monitorar através do JMX para aplicações Java, por exemplo. Dentro de ambientes Windows, nós conseguimos monitorar todos os computadores do sistema operacional. Nos Linux, por exemplo, também nós conseguimos monitorar o resultado de um script ou de um programa que rode, através do User Parameter, que é um componente do Zabbix Agent, onde a gente consegue rodar e desenvolver diversas coisas, né? E também conseguimos dar comandos remotos no agente, né? Existe um tipo de sensor, por exemplo, que chama-se System.run, se eu não me engano. Você consegue rodar qualquer comando dentro de qualquer sistema operacional. Então, assim,
O Zabbix, ele tem uma flexibilidade enorme para a gente desenvolver muitas coisas em várias camadas, né? Na camada operacional, ali na camada estratégica e dependendo da situação, até mesmo naquela camada bem mais elevada. Por exemplo, verificar a disponibilidade de um site, né? Fazer uma simulação de um robô dentro de um site, efetuar vários cliques, né? Conseguimos monitorar a API, consumir uma API, nós conseguimos com os Zabbix também, né? Conseguimos consumir arquivos JSON, né? Dados estruturados e assim por diante. Legal? Bom, agora eu acho que chegou o momento da gente colocar um desenho para vocês entenderem como que tudo isso é alojado dentro da ferramenta, como que funciona a estrutura dos Zabbix em relação a isso. Bom, vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bem didática aqui, para vocês entenderem como que funcionam os componentes dentro dos Zabbix, tá? Então, imagina que aqui nós temos os Zabbix. Dentro dos Zabbix, vou fazer aqui. Temos um cara que ajuda a organizar. O nome desse cara é Host Group, tá? Dentro do Host Group, nós temos o host que é cadastrado. Legal? Deixa eu ver como é que a gente... Se existe uma forma simples de conectar. Olha que bacana. Nós temos o host, né? E aí, dentro do host, nós temos alguns componentes. O primeiro deles é o application. Olha que bacana. Nós temos o application. Nós temos também os itens, se eu não me engano é assim que escreve, dentro dos Zabbix, tá? Nós temos as triggers. Basicamente é isso. Aí existem alguns outros componentes que eu acho que talvez agora não seja o momento de falar, tá? Mas nós temos os gráficos, que depende dos itens, né? Nós temos o monitoramento web e assim por diante. Vamos lá. Então, você imagina que nós temos a application e nós conseguimos colocar o item dentro de uma application ou N applications, beleza? O item, basicamente, ele é o sensor, né? Então, ele é o componente que coleta, né? É o cara que guarda a informação coletada, né? Então, você imagina que nós temos uma máquina, um servidor monitorado, né? Onde nós estamos querendo visualizar a utilização de CPU, né? É esse cara que a gente configura e é esse cara que armazena o dado da coleta, tá? Então, aquele 0%, 15%, 40% é dentro do item que esse cara é armazenado, tá? E a trigger, ela é o componente que analisa o histórico dos itens e é ela que faz a validação se aquilo é um problema ou não, tá? Então eu vou dar um exemplo de uma trigger. Ela vai analisar a utilização de CPU de um servidor e ela vai gerar um evento quando aquele servidor atingir 98% de utilização de CPU. Tá? Então é uma expressão simples que a gente escreve dentro do gatilho, que é a trigger, e é o gatilho, né, ou a trigger, que analisa o histórico dos itens.
tá? Então, a trigger, ela serve basicamente para gerar um evento ou não, ok? Então, a trigger, ela realmente ela depende de um item, né? Basicamente, aqui ela depende muito de um item, né? Na verdade, ela depende completamente de um item, né? Não é possível a gente ter uma trigger sem um item, tá? E, e essa trigger é o cara que faz nascer o evento, né? Esse evento, agora eu vou colocar essa setinha assim. Esse evento, ele só serve para piscar a luzinha vermelha dentro dos ABICs ou não, tá? Ah, mas o que eu posso fazer com um evento como esse, por exemplo? Você imagina que um evento de utilização de CPU, você consegue abrir um chamado automaticamente numa ferramenta de governança, né? Você consegue disparar uma mensagem para o analista via Telegram, você consegue disparar um e-mail para um grupo de pessoas, você consegue N coisas. Inclusive, você também consegue dar um comando no servidor remoto para que ele pare de utilizar tanto a CPU, por exemplo. Né? Então, digamos que já tenha mapeado que é um processo X que trava, lá e começa a utilizar muito a CPU. É possível a gente configurar uma ação dentro dos ABICs para que ele faça esse tipo de coisa. Tá? Então, por si só, a trigger e o evento, eles não fazem nada ainda. Tá? Existe um cara aqui chamado Action. E a Action, ela pode ter várias dependências, né? Você consegue fazer uma análise, você consegue estruturar ela, você consegue deixar para um grupo de hosts uma action, para um determinado nomenclatura de trigger uma outra action. Então você consegue deixar isso super, super flexível, tá bom? Basicamente a estrutura dos ABICs, assim, de uma forma bem reduzida, bem resumida mesmo, essa daqui, beleza? Bom, galera, eu acho que resumindo aí, a gente conseguiu falar bem, né? Basicamente como é que os componentes ABICs, como que o dado, a informação, como que ele analisa, né? Os dados coletados e tal. Basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que isso já é o suficiente para a gente começar a navegar dentro dos menus dos ABICs ali, né? Eu acho que ficou de uma forma bem didática para vocês entenderem cada componentezinho que a gente vai mexer dentro da ferramenta, ali no momento de cadastrar um host, né, de criar um sensor e assim por diante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 3. O 4 vai sair em breve, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite aí. Valeu!